Bom dia. Bom dia. Estou um pouco rouco, mas acho que dá para dar o shiur. Vamos começar a falar sobre os preparos para o próprio Seder, e que hoje a gente tem que fazer isso, nesse ano a gente tem que fazer de antemão já na sexta-feira. Eu lembro só, não sei se foi a última vez que caiu, a penúltima vez que caiu, eu lembro que no Shabat anterior, a Pesach, muita gente falou, poxa, que bom. Normalmente a véspera de Pesach é um dia muito corrido. Agora é um Shabat, tranquilo, né? Você não pode fazer nada, inclusive você não pode ir dormir e falar, estou indo dormir para estar acordado durante o Seder. O que, na verdade, normalmente é uma obrigação. Você fala para as crianças irem dormir para estarem acordados. Mas você não pode fazer nada no Shabat e vai se preparar para depois do Shabat. Então, muito menos fazer qualquer preparativo para o Seder, etc., é proibido no Shabat. Mas, por outro lado, na sexta-feira, você já tem que, além de preparar o Shabat, já deixar praticamente tudo pronto para o Seder. Então, a gente já falou das matzot, o tamanho mínimo que a pessoa tem que comer para poder cumprir a mitzvah. A gente falou de maneira geral, a gente falou do vinho, falamos do maror. Como que se prepara o haroset? Que na verdade não tem mitzvah de comer o haroset, mas a gente mergulha um pouquinho, levemente, o maror dentro do haroset. Haroset é aquela pasta doce. O pessoal já coloca a colher e já querem... E quando eu preparo as querot aqui na sinagoga, o pessoal reclama, mas só isso? Falo, não precisa de nada, é uma gotinha de nada só poder, para poder... Você coloca tâmara? Tá, mas os ashkenazim em geral colocam pera, mais comum, nozes, maçã e vinho, certo? Tem alguns que colocam vinho na hora, só na hora, e outros colocam já o vinho de antemão. Aqui já coloca o vinho de antemão, já está pronto para todo mundo. E você tem que fazer de uma consistência que seja, teoricamente, para lembrar um pouco da argamassa que eles usavam, então que seja uma consistência um pouco mais firme. O zroa, a gente tem que só voltar e falar do maror. Matzá e vinho é óbvio que você tem que comprar de antemão. Isso, as lojas já estão vazias, algumas acho. O maror você pode usar raiz forte, endívia ou alface romana. Endívia, de maneira geral, não precisa verificar. Normalmente não tem bicho, mas digo para vocês que ano passado eu fui nessa que não precisa verificar e na hora que eu comecei a abrir eu vi bichos andando. Então tem que pelo menos lavar ela bem, abrir elas e lavar ela bem para tirar os bichos. Talvez não precisa olhar uma por uma, mas tem que lavar uma por uma para poder garantir que não tenha bicho. Eu vi com meus próprios olhos ano passado. A alface romana, aí você tem que olhar com todos os cuidados, que você tem que deixar ela de molho 10 minutos em detergente com água, você lava ela bem, 2 vezes pelo menos, e aí depois você verifica contra a luz para ver se não tem bicho nenhum. Tá? Trabalho, mas tem que fazer isso para poder comer alface romana. Isso tudo você tem que fazer diante de Yom Tov, e você tem que deixar seco. Se você deixar molhado, provável que até pelo menos a segunda noite do Pesach ela já vai estar preta. Então você deixa bem sequinha na geladeira, não totalmente fechada, deixa ela com sal, eu deixo com papel, toalha entre as folhas, dentro de uma sacolinha, mas não fecha ela total também, porque deixar ela fechada total também não é muito bom. Fala. Isso de colocar vinho na hora do... O que era? Porque... No caroço. No caroço. O que você coloca no... Você vai comer com maror? Mas com a maçã, para não molhar a maçã, colocava vinho também? Não, então, aqueles que costumam não molhar a matzá, então o que acontece? Quando chega a gente come matzá, maror, e depois, quem cansou, tem agora matzá com maror. Tem as duas, todas as versões possíveis. Quem na lela, assim, fazia o dele, que ele comia a peça matzá maror. Agora, o maror, sempre que a gente vai comer, a gente tem que mergulhar no haroset. Aqueles que não molham a matzá, então, mesmo quem molha a matzá, mas aqui a ideia é você fazer um Big Mac, né? Então aí a pessoa coloca todo o haroset em cima da matzá e aí já perde o gosto da matzá. Que se você quer fazer realmente a mitzvah, então o que você tem que fazer? Você tem que pegar matzá e maror, um pouco da folha, você deixa para fora da matzá, você mergulha um pouquinho no haroset, esse haroset que tem vinho, que tem tudo, você mergulha, tira, coloca e tira.
Aí você pode até secar em seguida. A ideia é você, não sei exatamente fisicamente o que acontece, mas teoricamente a ideia é que você toca ele no maror, o maror ele tira a amargura. Mesmo que você toca o maror no haroset, ele tira um pouco a amargura do maror. Então a ideia é você tirar, colocar e tirar. Isso por correto também? Do corejo, estou falando, do maror. Do maror você pode deixar um pouquinho, mergulha um pouquinho e deixa, pode deixar um pouquinho para matzá, para não molhar a matzá. Então você mergulha e seca em seguida. Parece uma coisa mais simbólica, né? Mas assim que a gente faz. En esa, en Pesas no se puede comer Kleiner, ¿no? Kleiner no se puede comer. Comer o quê? Kneidalach. Sim. Então, Kneidalach normalmente é feito, tem dois jeitos de fazer Kneidalach. Tem farinha de matzá, ou você fazer com farinha de mandioca, polvilho. O pessoal usa polvilho. A questão de usar matzá, então tem muita gente que cuida de não molhar a matzá. Então, se você vai fazer farinha de matzá, e vai Fécula de batata. fécula de batata também é uma boa opção. Mas você pegar de farinha de matzá, então muita gente se cuida dos primeiros dias, especialmente de Pesach, para não molhar a matzá. Então não é proibido, não tem proibição, mas muita gente tem esse rigor de não molhar a matzá. Então, além de verificar as folhas, você também tem que ralar o maror, porque você não pode ralar em Yom Tov, você não pode ralar, muito menos aqui no Shabat esse ano, então você tem que já deixar de antemão. Ralar. Ralar o maror, ralar. Você vai pegar um ralador e vai ralar o maror, vai ralar a raiz forte. Raiz forte. Estava pensando no... Ralar alface. Verbo ralar. Não, a alface não dá para ralar. Alface é melhor aquela lisa do que aquela toda frisadinha, aquela crespa. Mas o que acontece é que existe uma tradição de qual é a verdura que você vai usar. Tem muitas verduras que se poderia teoricamente usar, mas tem que seguir a tradição. Não sei se separadim talvez tenha alguma outra, mas normalmente é endívia ou alface romana. No Egito era endívia. No Egito era endívia. Moshe Rabbeinu te contou, né? Eu vou deixar como eu fiz essa charada para meus filhos. Aonde está escrito o nome de Moshe na Haggadah? Tem um lugar, né? Tem. Quem souber, manda depois a resposta para mim. Não, não tá. Não, aí, mas não tá na Haggadah. Eu vou falar uma que não é a resposta certa, tá? Tá no Birkat Amazon. Birkat Amazon tem o nome de Moshe? Que Moshe Berach estava tendo. Que Moshe Berach. Que Moshe Berach. Quem entendeu, entendeu. São duas palavras separadas. Mas tem uma vez na Haggadah. Pode mandar depois na resposta. Uma única vez. Depois, a gente tem o Zroa, que é normalmente um pedaço de pescocinho de galinha. Apesar de que galinha não era usado para fazer sacrifício, mas aqui é só uma lembrança do sacrifício, então tem que deixar pronto de antemão. O ovo tem que deixar também cozido de antemão, apesar que você poderia cozinhar assim que termina o Shabat, você pode cozinhar o ovo, não tem problema nenhum, mas até você cozinhar é mais uma coisa que você vai ter que esperar, ficar pronto, etc. Então, esses são os itens da Kiará. Agora, o carpaz, que você usa ou cebola ou batata, os faradim usam salsão. Então, se você for usar batata, então você cozinha ela também de antemão. Se for cebola, você corta ela. Pode cortar ela na hora, não tem problema nenhum. O zroa tem que ter um pouco de carne ou só osso? Tem que ter um tiquinho de carne. Um tiquinho de carne, mas o pessoal queima bastante. Aqui ele traz, tem gente que usa um braço de um animal, asa de frango, também são chamados drua. O zroa, só para aproveitar, o zroa ele é usado de uma noite para outra, você pode reaproveitar ele, você não precisa fazer um para cada noite. O resto você acaba comendo, então não dá para você reaproveitar. E aqui a última coisa é a água e sal, que você vai usar para o carpaz, então ela também tem que estar preparada de antemão, então vale a pena você colocar
numa garrafa, coloca, escreve água e sal. Uma vez eu estava num evento, alguns meses depois de Pesach, e serviram água. Eu falei, que estranho, tá muito salgada essa água, que estranho. Aí fui me tocar que tinha ficado, deve ter ficado do Pesach ainda. Então tem que deixar bem identificado a água e sal. Você coloca, já prepara numa garrafa, em algum recipiente e mistura ela já de antemão, porque no Yom Tov também você não pode fazer uma salmoura à toa. Se aí você esqueceu de fazer, você faz o mínimo possível, só um pouquinho de água e sal para poder mergulhar a batata ou a cebola. A batata ou a cebola não é uma mitzvah comer, é um costume e a gente come bem pouquinho. Não é uma mitzvah de você comer igual que a gente come as outras coisas. A raiz forte também vale a pena lembrar que você tem que deixar ela bem fechada, porque senão ela perde o amargor dela até você comer. Isso serve para qualquer ano, mas especialmente esse ano que você vai fazer isso de antemão da véspera do Shabat. Então, já para primeira noite já passou um dia inteiro. E eu também costumo, né, peço para quando eles descascam a raiz forte, descascam, lavam, mas antes de triturar eles secam, porque se você vai triturar ela molhada, também já tirar, vai tirar a amargura. Então, eu peço para secar, depois eles trituram ela. Precisa deixar a vela de Eruv também. Vamos chegar, bem falado. Não é de Eruv, não é de Eruv. Esse ano não tem Eruv Tafshilim. A vela que você precisa deixar acesa é aquela vela, antes da vela do Shabat, você deixa acesa uma vela de pelo menos de 72 horas. Para você, Motzei Shabat, quando terminar o Shabat, você vai poder, a partir dela, passar fogo, e a partir dela, acender a própria vela de Yom Tov. Você precisa ter já essa vela pré-acesa. Então, compra aquelas velas grossas, toma cuidado, comprar uma boa, que aquelas às vezes pega fogo, realmente toma cuidado, deixar num lugar, um mármore, algum lugar realmente distante de qualquer perigo. Tem umas que vêm dentro de um copo de vidro ou copo de metal, eu acho que são mais seguras. Ok, alguma dúvida em relação ao preparo? Obviamente, agora o que se fala do próprio jantar, então você pode ter, teoricamente, você pode preparar no sábado à noite esse ano, mas você já quer deixar tudo pré-pronto, e aí chega no sábado à noite, você reaquece para poder ter no Shulchan Aruch, para poder ter na hora da refeição. Tá vendo? Tá Fala. cozinhando do primeiro e um toque pro segundo. Tipo, Não pode cozinhar do primeiro Yom Tov para o segundo. Não pode. O único dia que você pode cozinhar de um dia para o outro é com Eruv Tafshilin de sexta de dia para poder comer no Shabbat, que esse ano não vai ter. Então você não pode cozinhar de um Yom Tov para o outro. E por isso, sempre a segunda noite de Yom Tov, normalmente, assim, em muitas casas, o jantar demora. Não estou falando só de Pesach, mas Rosh Hashanah, Sukkot, etc., que só pode começar a preparar depois do horário. Aqui a gente coordena a sinagoga, e Sukkot, por exemplo, são jantares para muita gente. Aqui o primeiro Seder esse ano, então eu deixo bem claro, escrevo lá na cozinha, só pode cozinhar a partir das 6h28, das 6h29, depende a cada noite diferente, e a partir de então que só pode começar a preparar as mesas. Normalmente os garçons chegam mais cedo e já querem começar a adiantar, já estou aí, então começam a adiantar. E eu falo que não é só cozinhar que não pode, você não pode fazer nada, preparar as cadeiras, preparar as mesas, você não pode fazer nada de um Yom Tov para o outro. Ou seja, qual que é a ideia? Você tem que curtir aquele Yom Tov até o final. Você não pode preparar do Yom Tov para o outro. Mesmo um funcionário, Mesmo funcionários tem que orientar ele. A gente falou sobre a mitzvah de comer matzah o mínimo possível. E agora vamos falar qual que seria o ideal para comer matzah. Então a gente falou que da matzah quadrada seria mais ou menos meia matzah, o mínimo necessário para você poder cumprir a mitzvah. Mais ou menos um terço de matzah, daquelas redondas, mais ou menos porque o tamanho não é perfeito, não é preciso. Então sempre garante comendo um pouco mais. Mas a pessoa, ao longo do Seder, ele vai ter mais vezes que ele vai comer matzah. Então a primeira coisa, quem está coordenando e quem tem a Kiará na sua frente, ele vai fazer a motzi. Como que ele vai fazer a motzi? Igual todo Shabbat, só que em vez de machalá, ele vai usar a matzah.
Então ele vai ter a matzá do meio, que ela já está quebrada no meio, só tem metade, a outra metade já foi guardada para o afikoman, então ela está fora da mesa. Mas para você fazer uma brachá, tem que ser sobre 2 pães, normalmente, aqui no caso 2 matzot inteiras. Então você vai segurar as 3 matzot na mão, principalmente a de cima e a de baixo. Você faz a brachá de Amotzilach Minaretz. Você solta a terceira, e agora você vai segurar a de cima com a segunda que está quebrada e fazer a brachá, Asher, que chama soltava esse vano, al achilat matzah, que Hashem nos deu a mitzvah de comer matzah. Por que a gente faz sobre essa segunda em especial? Porque a segunda é o pão pobre, que ela está quebrado, inclusive, na metade. E aí o que acontece? Você pode dar um pedacinho dessa matzá para cada um. Mas o importante da tua matzá, antigamente, se fazia matzot enormes. E de uma matzá, você poderia distribuir para a família toda. Quando a gente faz um shabat, a gente pega a matzá halá e se distribui para todo mundo. A matzá não dá. Então você pode dar um pedacinho para todo mundo. Mas o importante é que cada um coma que coma matzá. Certo? Sendo daqui a não, o importante é que cada um coma matzá. Quanto que a pessoa deve comer? Então, aquele que está fazendo, está coordenando, ele tem que comer uma parte da de cima, um kizait da de cima, que seria mais ou menos 1/3 da de cima, e mais essa metade que sobrou, o que seria correspondente a 1/3 de uma matzá, comer dessa de baixo também. As outras pessoas podem comer um kizait só. Quem não tem aqui ara. Um kizait significa um desse tamanho. Depois da matzá, a gente vai lá e come o maror, que eu falei que são 19 gramas. Depois você come maror, a gente mistura e come matzá com maror. E aí essa matzá, de novo, você vai pegar um tamanho de matzá não pequenininho, as pessoas fazem um sanduichinho. Tem que ser um sanduíche com 1/3 de matzá quebrado no meio, aí você faz um sanduíche. Para esse sanduíche, você pode reaproveitar essa matzá que está em cima, porque a matzá de cima você só comeu 1/3. Você pode ter distribuído ela para as outras pessoas logo no início, ou se não distribuiu, você pode usar ela para poder fazer agora esse sanduíche. E depois do sanduíche, aí, depois de toda a seudá, a gente vai comer de novo o afikoman. Afikoman, você tem, na verdade, um saquinho que é meia matzá, que você pegou lá do início do seder, mas ela provavelmente não vai dar para todo mundo. Então, cada um tem que comer um pedaço do afikoman, mas, na verdade, a pessoa tem que comer aqui 2 gzeitim. Um pela matzá e outro pelo afikoman. O afikoman, na verdade, vem lembrar a gente o sacrifício de Pesach que eles faziam. Não me pergunta por que substituíram a carne pela matzá. Não sei se é uma boa troca, mas assim é o que a gente faz hoje para lembrar o próprio sacrifício de Pesach. O sacrifício de Pesach, ele tinha que ser comido com matzá. Então, para lembrar isso, você come matzá com matzá. Para você poder lembrar o Pesach, ele era feito com matzá. Não só que a gente não substitui por alguma carne, a gente faz questão de não ter carne assada durante o Seder, para não lembrar o sacrifício de Pesach, para que não digam e pensem que a gente está fazendo um sacrifício fora do templo. Tanto é que esse ossinho ele fica queimado. Primeiro que ele é de galinha, então ele não tem nada a ver com o sacrifício original, que nem podia se fazer com galinha nenhum tipo de sacrifício. E segundo que está já queimado, está lá só para lembrar. Não tem o risco de alguém ir lá e comer. Fala. Essa quantidade de kizait, de massa, que é o mínimo, a gente já deve comer logo assim que a gente faz a motzi ou somando todo? Boa. Então, para ser considerado a mitzvah, tem que ser comido num pequeno período de tempo. Alguns dizem 4 minutos, no último caso 9 minutos, mas para você então, você faz o amotzi, assim que faz o amotzi, você tem que comer já um kuzai, de cara. Não é somando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Eu vou somar tudo. Não, tem que ser de uma vez. Na hora. De uma vez. Falamos sobre a matzá, falamos sobre o vinho. O vinho, os homens têm que tomar reclinados para o lado esquerdo. Se não reclinou, tem que voltar e tomar de novo. Os 4 copos, diferente da matzá, você deve tomar eles ao longo da Agadá, conforme consta na Agadá. Você chega e toma de uma vez 4 copos de vinho, você não cumpre a mitzvah. Eles têm que ter uma interrupção entre eles e conforme a gente vai fazendo, uma no Kiddush, uma ao final da primeira leitura da Agadá, uma depois do Birkat Hamazon, outra no final de toda a leitura da Agadá, na conclusão do Seder. Para as mulheres não tem essa mitzvah de... As mulheres não precisam se reclinar, não.
precisam tomar ou não precisam se reclinar? Não, não precisam se reclinar. Elas precisam tomar. Elas precisam tomar, mas não precisam se reclinar. Os faradis se reclinam. Shkoyach. A outra mitzvah desse dia é a mitzvah de contar a Haggadah. Se você não entende a língua, então leia em português. Tenta envolver o máximo que você pode teus filhos, as crianças. Essa é a grande mitzvah dessa noite. Poder contar para os seus filhos. Se alguém não tem filho pequeno na mesa, mesmo assim, ele vai lá e vai falar o Manishtaná. Ele mesmo faz as perguntas. Todo mundo deve ler a Haggadah inteira. Fala. Sobre tomar de novo, você não viu nada, está escrito ali? Porque eu tinha visto que, acho que o segundo copo não, quer dizer, o segundo copo eu acho que eu poderia tomar de novo, porque depois O primeiro não? mas os outros, parece que você está acrescentando, né? Seria um quinto copo. Tá bom? Acho que tinha mais detalhes, mas em Escolha. geral falou que não. Então eu falei de cabeça, mas eu vou ver no próximo show. Eu Acho que confirmo. matzá, de comer. Se você comer matzá não reclinado, você tem que voltar e comer de novo. O vinho está dizendo que seria só o segundo copo de vinho que poderia tomar de novo. O primeiro você não toma de novo. É o primeiro? O primeiro, o terceiro e o quarto você não toma de novo. Ok, escolha. Obrigado. Não, parece que está tomando um quinto copo aí. Boa, aí você está acrescentando dos... Boa, obrigado. Então, os copos de vinho, então só corrigindo, se você não reclinou, você não toma de novo, a não ser o segundo copo. Porque senão vai parecer que você vai estar acrescentando sobre os 4 copos. Porque o segundo ele é o último antes da refeição. E durante a refeição, quem quiser pode tomar vinho a mais, não tem problema nenhum. Escolher. Existe a ordem correta de você preparar a sua kiará. Então, não adianta eu falar agora, tem que sempre, todo ano eu olho de novo na Haggadah, mas você coloca as 3 matzot, começando de baixo, depois você vai colocando os roá, beitz, etc., vai colocando um por um, em cima da tua kiará. Uma kiará por mesa já é suficiente. Tem aqueles que costumam, principalmente para educação, crianças, etc., homens que cada um tem a sua também, particular, mas se você tiver uma, é suficiente e ela está lá para todo mundo. Tem aqueles que costumam colocar a almofada para poder se reclinar, mas caso se você não tem almofada, não preparou, etc., então você vira a cadeira e você realmente reclina sobre ela, reclina sobre o lado esquerdo. Algo importante para você ter também para o Seder é um copo de vinho para cada um, obviamente, mas além disso tem um copo a mais para poder depois colocar para o Elial Hanavi. É só para explicar o que significa esse copo do Elial Hanavi. Então, na verdade, esse é um quinto copo porque ele está ligado com o Elial Hanavi. Então todo mundo sabe que a gente abre a porta, no final a gente para o Elial Hanavi. Mas a ideia desse quinto copo, na verdade, tem na Torá, quando a Torá fala a origem dos 4 copos, são 4 linguagens de redenção que a Torá fala para a gente. E aí depois tem mais uma expressão que os sábios não colocaram um copo referente a essa expressão, que é a expressão de Reveit, e eu trarei eles para a terra de Israel. Então, sobre essa dúvida, digamos assim, a gente coloca mais um quinto copo, mas a gente não toma esse copo. E quando Elial Navi chegar, a gente vai saber se realmente precisa dele ou não. Então, por isso é o cos do Elial. Então, não é só o cos do Elial que ele vai tomar, porque normalmente, pelo que eu vi, pelo menos, não consegui ver se ele realmente toma. Mas a ideia do Elial Hanavi, ele poder vir futuramente, ele vai dizer para a gente se precisa desse copo ou não. Também, se ele tomar um pouco em cada casa, vai pesar para ele um pouco, né? Ok. Lembrando mais um detalhe, que na Kiará você tem 2 itens que são idênticos. Eles têm nomes diferentes, mas são idênticos, que é o maror e o chazeret. Chazeret e o maror são a mesma coisa, que é a folha com a raiz forte. Só que o maror é usado para a mitzvah do maror e o chazeret é usado para quando a gente faz o sanduíche. E ambos estão em cima da Kiará. São a mesma coisa, só que eles têm nomes diferentes. Logo no início, quando a pessoa começa o Seder, então ele deve recitar Kadesh, Urhatz, Karpas, Ahatz, que isso na verdade são os 15 passos do Seder, e a palavra Seder significa ordem. Então você, antes de começar, você fala, olha,
a ordem vai ser assim, Kadesh, Lchatz, aí você já conta, até chegar no Shulchan Orech, Kadesh, Lchatz, Kapaz, Yachatz, Magid, Raftzah, Motzi, Matzah, Maror, Korech. 11º então, é a hora de comer. Então, você pode ir já contando, já tem mais ou menos uma ideia quanto tempo vai demorar. Lembrar, antes ainda de começar o Seder, de as mulheres acenderem as velas de Yom Tov, de uma chama pré-acesa. Elas fazem as duas brachot, brachá de Yom Tov, brachá de Shechianu, e aí depois os homens fazem, então começa o Seder, faz o Kiddush, começa com o Kiddush. Se alguém não acendeu a vela, então pode acender mais tarde, mesmo que normalmente no Shabat é proibido, porque uma vez que entra o Shabat você não pode acender, aqui você pode acender a hora que você lembrar, porque aí Yom Tov você passa o fogo e não tem problema. Esse ano, no Yom Tov, o pessoal perguntou de Havdalah. Como que faz a Havdalah? Então, sempre que tem Motzei Shabbat, ele coincide diretamente com Yom Tov, como agora esse ano. Então, vai terminar o Shabbat, coincide com Yom Tov. Então, a Havdalah é completamente diferente da Havdalah que a gente faz todo sábado à noite. Essa Havdalah, ela já está embutida dentro do Kiddush. Então, na Haggadah, você tem um trecho que ele vai estar ou embaixo da linha, ou ele vai estar com fundo cinza, mostrando que é para anos, situações como essa. E aí você faz o Kiddush. Dentro do Kiddush já tem as palavras necessárias que já incluem a Havdalah. E antes da brachá final, você tem a brachá de Borei Meoreaesh. Você não vai pegar aquela vela trançada, você vai simplesmente olhar para a vela que já está acesa, que as mulheres acenderam. Bessamim você não faz, então você lê o trecho que está lá no Sidur, na Haggadah, referente ao trecho de Havdalah. Assim também, no Arvit, de sábado à noite, que é da primeira noite de Pesach, também tem dentro da Amidah um trecho especial, que é a Ivdalta, que a gente fala também referente a o que seria, quando é sábado à noite, a gente fala aqui Latachonatano, então no sábado à noite aqui você fala esse trecho a mais, mas não é na Amidah comum, e sim na Amidah das festas especiais, na Amidah de Yom Tov. Obrigado, Batodien. Escolha. O cara tá afiado. Obrigado. A Taivdal tá no Rosh Hashanah esse trecho. Obrigado. Batodien. Lembrando uma coisa curiosa, mas são as duas únicas noites no ano que a gente faz Halel. Então, na noite de Pesach tem o Arvit. O Arvit de Yom Tov, normalmente, é um Arvit muito rápido, que às vezes até é estranho, porque você chega na sinagoga, você espera que seja pelo menos como Shabbat, né? Cantar Lechadodi, tarará, não. Você começa direto do Barehu, faz uma Amidah um pouquinho diferente, Kadish, Aleinu, terminou. Então, no Pesach, você tem então essa diferença, que já dá um destaque especial para o Pesach. Então, as duas primeiras noites, a gente faz esse Halel completo fora de Eretz Israel. Em Eretz Israel, só a primeira noite, só tem um Seder, etc. Shechianu só a primeira noite? Não, as duas noites faz o Shechianu. Isso que eu falei da Havdalah, existe uma regra que se chama Yak Nehaz. Yain Kiddush Ner Havdalah Isman. O que significa a ordem que você faz as coisas. Se eu faço o Shechianu primeiro ou Borei Priagafen? Eu faço o Havdalah primeiro ou eu faço o Borei Meoreaesh? Então esse é um tema que foi muito discutido no Talmud. Mas a ordem final, ela segue essa palavra, que é Yak Nehaz. Yain Kiddush Ner Havdalah Isman. Então, o que significa isso? Significa que você vai olhar na Haggadah na hora e vai seguir a ordem que está lá, e aí você vai acertar sem problema nenhum. Se você começar a fazer o cálculo sozinho, você pode acabar se confundindo. Tá, vamos falar mais uma coisa só. Logo depois do Kiddush, então, a gente se levanta para lavar as mãos e tomar muito cuidado, que dessa vez a gente lava as mãos, ablui as mãos, Netat Yadayim, como toda sexta-feira a gente faz, mas dessa vez a gente faz sem a brachá. Cuidado para não fazer a brachá, que se fizer a brachá é um problema grande. Porque aí você vai ter que mudar toda a ordem do Seder, você vai ter que fazer motzi, matzah, maror, korech, aí você volta para o carpaz. Então aí você vai estar comendo matzah enquanto está todo mundo ainda na cebola, o pessoal achar estranho, complicado, então tomar cuidado para não fazer a brachá.
Mas, de qualquer jeito, você ainda não fala, não conversa. Quando você faz Nitlat Yadayim, até a hora de você comer, fazer Borei Pri Adamá, você não fala de nada que não seja extremamente necessário para o próprio cumprimento desse detalhe, vamos chamar assim, de mitzvah. As crianças vão perguntar mais ainda, né? Ok, a ideia do Karpas é para as crianças perguntarem. Você está fazendo isso? É uma coisa que você não faz normalmente. E, na verdade, as crianças não perguntam o que já aprenderam na escola. Você espera que já aprenderam na escola. Mas, mesmo assim, a estrutura do ser continua dessa forma. Tem outras explicações. Ok, a gente para por aqui agora. Y ese es el jejum do primogénito, ¿a qué hora comenzaría? ¿En la sexta?